criaturas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laís e esse é o meu canal. Essa é a segunda parte do vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, tá aqui no canal já. Corre lá, assiste, depois você volta aqui e termina de assistir essa, porque nesse vídeo eu já vou mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Aí, pessoal, o corpinho já tá todo seco, a cabecinha também. E aí, na cabecinha, eu fiz um detalhe em cima do olho dela, com aquela mesma massa que eu usei pra fazer enxerto no corpinho. Porque a boneca que eu usei de referência, ela tinha esse detalhe no olho. O pezinho dela eu furei com um prego, eu esquentei a pontinha do prego e furei o pezinho dela. E furei a base também, pra poder encaixar o prego na hora que eu colar, pra ajudar a sustentar o corpinho dela na base. Aí eu tô usando aquela mesma massa de biscuit que eu usei pra fazer a planta. Eu tô abrindo ela, vou abrir numa espessura bem fininha, porque eu vou usar essa massa pra poder fazer a roupa. Eu comprei uns cortadores que tem formato de folha. E aí vem 3 tamanhos, eu vou usar o tamanho menor pra poder cortar umas folhinhas. E aí eu vou fazer a roupa dela em camada com essas folhinhas. Aí eu já comecei a posicionar as folhinhas no corpo dela. Fui sempre seguindo uma imagem de referência e fui vendo a forma que ficava melhor, de acordo com o que eu estava tendo em mente. E fui reforçando as marcações no meio das folhinhas também com aquela ferramenta, que é com a pontinha de silicone. Mas você pode usar um palito de dente, qualquer coisa que seja mais pontudinha. Aí eu percebi que a massa não estava grudando no corpo dela, porque o corpo dela já estava bem seco e a massa não estava grudando. Então eu estava sempre colocando uma pontinha de super cola e depois colocando a massinha. Então era um pouquinho de cola, um pouquinho de massinha. E sempre reforçando as medidas também. Porque quando o biscuit seca, as marcações, elas desaparecem um pouquinho. Então você tem que deixar bem marcado para quando secar, ficar a marcação ali. Na parte de trás, eu coloquei a folhinha só no bumbum dela. As costas dela eu deixei abertas, sem folha nenhuma. E aí eu venho do mesmo jeito, colocando uma gotinha de cola e um pouquinho da plantinha. Uma gotinha de cola, um pouquinho da plantinha. Resolvi fazer uma ombreira nela. Achei que estava muito sem nada, sem nenhum detalhe. Então, eu fiz uma ombreira, coloquei 2 folhinhas de cada lado. Coloquei um pouquinho de cola e coloquei 2 folhinhas de cada lado. E agora, eu vou fechar essa boquinha. Só que antes de fechar, eu resolvi pintar, porque senão depois vai ficar muito complicado para pintar do lado de dentro. Então, eu decidi pintar primeiro a parte de dentro da boquinha, para depois eu fechar ela, para facilitar para mim. E aí, eu usei roxo, vermelho e preto. O roxo eu vou colocar a língua. E o vermelho eu vou misturar com o preto para ficar tipo um vinho. E aí eu vou vir pintando o céu da boca e vou dar uns detalhes também na língua com esse vinho. Acho que vai ficar bem bacana. Eu vou misturar, né? O vermelho com o preto até chegar na cor que eu quero. Mas você também pode usar a cor que você quiser na sua casa. Com o branco, eu vou vir pintando o dentinho, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Não precisa se preocupar em pintar perfeitamente, porque depois eu vou vir com amarelo, dando uma sujadinha no dente também, né?
para dar um pouquinho mais de realidade nessa planta, nesse dente. Aí eu tô pintando mais só para facilitar o meu processo depois que eu colar as duas partes juntas, porque aí eu não vou ter muito acesso à parte de dentro da boca. Eu vou usar aquele mesmo cortador, só que dessa vez eu vou usar o maior. E tô abrindo a massa também, passei um pouquinho de óleo na mesa e tô abrindo a massa para fazer o corte das folhinhas. Essas maiores eu vou usar tanto no caule da planta, como na base dela. Vou fazer um pouquinho da base na cabeça, depois eu vou vir com o tronquinho dela e colar mais um pouquinho de plantinha no tronco dela também. O que aconteceu com esse tronquinho aí? Quando eu fui tentar dar uma texturinha nele, a escova que eu usei estava um pouquinho suja de tinta vermelha, por isso que deu uma manchadinha. Mas não tem muito problema, porque como eu vou pintar esse tronco de marrom, o vermelho vai ser coberto. Se eu fosse usar uma cor clara, aí eu teria um problema. Mas sempre cheque, né? Se o seu material não tá sujo de tinta, porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Agora eu vou colocar um pouquinho de biscuit na pontinha do tronco, para poder me facilitar na hora que eu for grudar a cabeça. E aí, como é biscuit com biscuit, né, eles grudam mais facilmente, só precisa pôr água. E aí eu tô fazendo os vincos da planta. Coloquei um pouco de massa e tô marcando com a ponta do pincel os vincos, e depois eu vou deixar secando, porque aí quando secar, vai me dar uma sustentação na cabeça, essa massa, e aí não corre o risco da cabeça despencar. Aí eu peguei uma latinha que eu tinha aqui, duas latinhas, coloquei uma em cima da outra e ficou na altura que eu precisava para firmar a cabeça. Aí eu vou deixar a cabeça aí em cima dessas latinhas até aquela parte secar. E aí depois que aquela parte secar, já vai ter dado sustentação. E eu coloquei esse batom aí dentro da boca só para ajudar a firmar também, porque eu queria essa boca um pouquinho aberta. E aí o batom, ele vai ajudar ela a ficar aberta no tanto que eu quero até a massa secar. Depois de seca, eu cortei mais um pouquinho de folha para poder tampar aquele enxerto que eu fiz. Então, eu vou colocar bastante folha aí, ligando o tronco da planta com a cabeça dela. E aí, eu vou modelando, né? Deixando umas folhas mais entortadas, outras mais fechadas. E tudo colando com água. Para colar a cabeça dela, eu cortei um pedacinho do pescoço, porque eu achei que ele estava muito comprido. Passei um pouco de super cola e juntei as duas, esperei uns minutinhos e aí ficou bem firme para poder fazer o cabelinho. No cabelo eu vou usar biscuit também. Eu já vi pessoas usando fio de cabelo normal, só que eu achei que dá muito trabalho. E como eu quero também que fique parecendo aquelas esculturas que a gente vê em loja de videogame, geralmente aquelas esculturas são todas de plástico, então o cabelo também é de plástico. Então, eu achei que ficaria legal se eu fizesse o cabelo com o biscuit também. Ia dar menos trabalho do que se eu fosse usar os fios de cabelo. E para fazer foi muito fácil. Eu coloquei um pouquinho de biscuit na cabeça para fazer uma base. E aí, eu vim fazendo umas minhoquinhas mais fininhas na ponta e mais gordinhas no meio. E fui colando em camadas. Então, eu colei primeiro a parte de baixo,
Depois eu vim colando no meio, depois colei por cima. Aí eu fiz uma franja também. Eu fiz o cabelo dela partido de lado, igual é na revistinha. E aí eu fiz um franjão nela. E fui sempre usando uma imagem de referência e também usando a criatividade. Depois de todo pronto o cabelo, eu coloquei uma toalha embaixo para poder não molhar minha mesa. E aí eu bati bastante água. Eu borrifei água nesse cabelo e fui molhando o dedo e molhando o pincel para poder fazer as marcações. Então eu fiz a divisória ali do meio do cabelo e com um palito de dente, um palito de churrasco, eu fui fazendo os vincos dos fios de cabelo. Então, eu fui fazendo os vincos na frente, fazendo os vincos atrás. Essa parte não é rápida, demora um pouquinho, mas é o que dá o movimento do cabelo, deixa o cabelo bem realista. Então, faça todas as marcações como se fosse um cabelo de verdade, sabe? Eu fiz uma marcação na base, de onde mais ou menos que a boneca vai ficar e onde vai ficar a planta. Por quê? Eu não medi corretamente a minha planta e ela ficou um pouquinho menor. Então, eu precisei fazer um voluminho em cima da planta para ela poder ficar da altura da boneca. E aí, eu vou usar essa massa. É tipo aquela primeira massa que a gente usou. Ela, quando seca também, ela fica bem dura. Você mistura a parte A com a parte B. Só que ela não fica modelável. Eu comprei a massa errada, na verdade. Então, essa daí, ela não fica modelável, ela fica meio como se fosse um EVA, uma massa de EVA. Então, eu não gostei muito dela para modelar a boneca, por isso que eu usei aquela outra massa. Só que como para fazer a base eu não vou precisar modelar muito, essa massa vai ser excelente para mim. Porque de qualquer jeito eu preciso usar ela em alguma coisa, que eu não vou desperdiçar. E essas coisas não são tão baratas assim. Mas sempre que for uma coisa que eu não vou precisar modelar, eu vou poder usar essa massa, que ela vai me atender bem. E aí eu tô misturando, né? Tem que misturar bem a parte A com a parte B. E eu já vou começar a colocar na base. É uma base simples, redonda de MDF. E eu não sabia se a massa ia colar ou não, porque eu não passei cola nem nada. Então, o meu plano era deixar a massa secar e ver, porque se não colasse, eu ia pôr uma super cola. Só que aí, quando ela secou, ela colou completamente na base, então não precisei passar cola nem nada. Eu colei a boneca aí na pontinha e depois eu vim colando a planta atrás, já colocando na posição que eu queria. E eu usei a massa para poder dar o acabamento na raiz da planta, então eu cobri a raiz da planta. Cobri toda e coloquei esses 3 cogumelinhos aí que eu fiz de biscuit, muito simplesinho, só fazer um guarda-chuvinha e um cabinho. E colei esses 3 aí para dar um charminho, fiz de tamanhos diferentes e coloquei. Agora, na base, a gente vai colocar a planta natural. Primeiro eu vou pintar a peça toda e para dar um acabamento nessa base, eu vou pintar de marrom e colar as plantas. Mas fica a critério de vocês. Agora, na minha opinião, é a melhor parte, que é a parte da pintura, que eu acho que é quando acontece, né, o milagre. Porque até então você olha e você acha que não vai dar nada certo. Quando você começa a pintura é que você vai ficando encantado pelo seu projeto. Para pele, eu vou usar esse cor de pele e vou pôr uma gotinha de verde, para poder dar aquele fundo esverdeado que eu quero. Como eu tinha dito para vocês no outro vídeo, eu não pus verde suficiente, então pela câmera não dá para ver a pele dela esverdeada. Mas pessoalmente você consegue ver um fundinho de verde. Eu deveria ter posto mais, só que eu fiquei meio com medo de ficar muito esverdeada. Mas quem sabe da próxima, né? Agora, a roupinha dela, eu pintei com verde escuro, um verde folha. E eu vou pintando bastante, assim, todos os vincos, todos os espacinhos, que é para poder dar uma profundidade, porque depois eu vou vir com verde claro fazendo luz e sombra. Então, você tem que certificar que todos os buraquinhos foram tampados. E a mesma coisa no cabelo dela. Eu vim com vermelho mais escuro, tampando todos os buraquinhos do cabelo, para depois fazer uma luz e sombra com vermelho claro também. Então, sempre que você for pintar um objeto,
que você queira deixar esse ar de profundidade, você pinta primeiro com a cor escura e depois você vem fazendo um dry brush com a cor clara. Foi o caso do cabelo, foi o caso da roupinha e da planta também. Eu vou pintar a planta com um azul escuro e depois também eu vou vir com um azul claro fazendo um dry brush. A única parte que não vai ter dry brush é o solo, porque como eu vou pôr a folhagem, não vai fazer diferença, mas no caule da planta eu também faço isso. Eu pinto de marrom escuro, depois venho com marrom claro fazendo um dry brush. Como eu não tinha marrom claro, né, eu misturei um pouco de marrom com o branco. E assim você consegue clarear as cores também quando você precisa de uma cor clara. Aí na base não teve mistério, eu passei cola, colei a graminha artificial que eu tinha. Depois eu fiz uma mistura de uma parte de água para uma parte de cola e passei por cima para fixar tudo. E no corpinho, eu peguei aquele cipózinho que a gente tinha pintado, enrolei no corpinho dela bem aleatório, não segui nenhuma imagem nem nada, fui vendo o que ia ficar bom. Enrolei na perninha dela, no bracinho dela e também no tronquinho da árvore. Sempre colocando uma gotinha de super cola para deixar tudo fixado, tudo no lugar. E aí agora vocês vão ver como é que ficou. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.